Lei 4. Diga menos do que o necessário. Quando você procura impressionar as pessoas com palavras, quanto mais você diz, mais comum aparenta ser e menos controle da situação parece ter. Mesmo que você esteja dizendo algo banal, vai parecer original se você o tornar vago, amplo e enigmático. Pessoas poderosas impressionam e intimidam falando pouco. Quanto mais você fala, maior a probabilidade de dizer uma besteira. O poder é de várias maneiras um jogo de aparências. E quando você diz menos do que o necessário, inevitavelmente parecerá maior e mais poderoso do que é. O seu silêncio deixará as pessoas pouco à vontade. Os seres humanos são máquinas de interpretar e explicar. Precisam saber o que o outro está pensando. Se você controla cuidadosamente o que revela, eles não conseguirão penetrar nas suas intenções ou nos seus pensamentos. As respostas curtas que você der e o seu silêncio os colocarão na defensiva, e eles, nervosos, se apressarão a preencher o silêncio com diversos comentários que acabam revelando informações valiosas sobre eles mesmos e as suas fraquezas. Eles sairão de uma reunião com você sentindo-se roubados, e irão para casa pensar em todas as palavras que você disse. Esta atenção extra às suas parcas observações só aumentará o poder que você tem. Dizer menos do que o necessário não é só para os reis e estadistas. Em quase todas as áreas da vida, quanto menos você diz, mais profundo e misterioso parece. Quando jovem, o artista Andy Warhol teve a revelação de que era impossível convencer as pessoas a fazer o que se queria delas apenas conversando. Elas se voltariam contra você, subverteriam os seus desejos, desobedeceriam a você por simples perversidade. Certa vez ele disse a um amigo: "Aprendi que, na verdade, você tem mais poder quando fica de boca fechada." Falando menos do que o necessário, você cria a aparência de significado e de poder. Também, quanto menos você diz, menor é o risco de falar uma bobagem ou até algo perigoso. Em 1825, um novo czar, Nicolau I, subiu ao trono da Rússia. Imediatamente houve uma rebelião liderada por liberais que exigiam que o país se modernizasse, que suas indústrias e estruturas civis se igualassem à do resto da Europa. Esmagando brutalmente esta revolta, a insurreição de dezembro, Nicolau I condenou à morte um de seus líderes, Kondrat Ryleyev. No dia da execução, Ryleyev subiu ao patíbulo, a corda no pescoço. O açalpão se abriu, mas, quando Ryleyev ficou suspenso no ar, a corda se rompeu e ele foi ao chão. Na época, essas ocorrências eram sinal da providência ou vontade divina, e quem se salvasse da morte dessa forma costumava ser perdoado. Quando Ryleyev se levantou, sujo e arranhado, mas acreditando que estava com o pescoço a salvo, gritou para a multidão: "Estão vendo? Na Rússia não sabem fazer nada direito, nem mesmo uma corda." Um mensageiro seguiu imediatamente para o Palácio de Inverno com a notícia do enforcamento que não tinha acontecido. Apesar de irritado com essa reviravolta frustrante, Nicolau I começou a assinar o perdão. Mas aí, Ryleyev disse alguma coisa depois deste milagre? O czar perguntou ao mensageiro. "Senhor", o mensageiro respondeu. "Ele disse que na Rússia não se sabe nem fazer uma corda." "Nesse caso", disse o czar, "vamos provar o contrário." E rasgou o perdão. No dia seguinte, Ryleyev foi à forca de novo. Desta vez a corda não se partiu. Aprenda a lição. As palavras depois de pronunciadas não podem ser tomadas de volta. Mantenha-as sob controle. Cuidado particularmente com o sarcasmo.
A satisfação momentânea que se tem dizendo frases sarcásticas será menor do que o preço que se paga por ela. O inverso. Há momentos em que não é sensato ficar calado. O silêncio pode despertar suspeitas e até insegurança, especialmente nos seus superiores. Um comentário vago e ambíguo pode expor você a interpretações com as quais não contava. Ficar em silêncio e dizer menos do que o necessário são técnicas que devem ser praticadas com cautela, portanto, e na ocasião certa. Ocasionalmente, é mais sensato imitar o bobo da corte, que se faz de tolo, mas sabe que é mais esperto do que o rei. Ele fala e distrai todo mundo. Ninguém desconfia de que ele não é tão tolo assim. Às vezes as palavras também funcionam como uma espécie de cortina de fumaça quando você quer enganar os outros. Enchendo os seus ouvintes com palavras, você distrai e hipnotiza. Quanto mais você falar, menos eles desconfiam de você. A verborragia não é percebida como maliciosa e manipuladora, mas como sinal de incompetência e ingenuidade. Isto é o inverso da política do silêncio utilizada pelos poderosos, falando mais e parecendo mais fraco e menos inteligente do que é. Você pratica a dissimulação com muito mais facilidade. Não abra a boca antes dos seus subordinados. Quanto mais você permanecer calado, mais rápido os outros começam a dar com a língua nos dentes. Quando eles movem os lábios e dão com a língua nos dentes, eu posso compreender suas verdadeiras intenções. Se o soberano não é misterioso, os ministros terão oportunidade de se aproveitar. Han Fei-tse, filósofo chinês, século III a.C. Lei 5. Muito depende da reputação. Dê a própria vida para defendê-la. A reputação é a pedra de toque do poder. Com a reputação apenas, você pode intimidar e vencer. Um deslize, entretanto, e você fica vulnerável e será atacado por todos os lados. Torne a sua reputação inexpugnável. Esteja sempre alerta aos ataques em potencial e frustre-os antes que aconteça. Enquanto isso, aprenda a destruir seus inimigos minando as suas próprias reputações. Depois, afaste-se e deixe a opinião pública acabar com eles. As pessoas que nos cercam, até nossos melhores amigos, serão sempre até um certo ponto misteriosos e inescrutáveis. Suas personalidades possuem nichos secretos que eles não nos revelam. Se ficarmos pensando muito nisso, o mistério dos outros pode ser uma coisa incômoda, porque tornaria impossível para nós julgar realmente as outras pessoas. Portanto, preferimos ignorar este fato e julgar as pessoas pela aparência, pelo que é mais visível aos nossos olhos: roupas, gestos, palavras, atos. Na esfera social, as aparências são o barômetro de quase todos os nossos julgamentos, e você não deve se iludir acreditando em outra coisa. Um escorregão em falso, uma estranha ou repentina mudança na sua aparência pode se mostrar desastrosa. Esta é a razão da suprema importância de fazer e manter uma reputação que tenha sido criada por você mesmo. Essa reputação o protegerá do perigoso jogo das aparências, distraindo os olhos inquisidores dos outros e impedindo que eles saibam como você é realmente, e dando a você um certo controle sobre como o mundo o julga. Uma posição poderosa. A reputação tem um poder mágico. Com um só golpe da varinha, ela pode dobrar a sua força. Pode também fazer as pessoas fugirem de você em disparada. Se as mesmas ações parecem brilhantes ou horríveis, depende inteiramente da reputação de quem as praticou. No início, você deve se esforçar para criar uma reputação por uma qualidade importante,
seja generosidade, honestidade ou astúcia. Esta qualidade o colocará em evidência e fará com que falem de você. Aí, então, faça com que o maior número de pessoas conheça a sua reputação. Sutilmente, entretanto, tome cuidado para construí-la aos poucos e sobre bases firmes. E veja como ela se espalha como fogo selvagem. Uma sólida reputação aumenta a sua presença e exagera a sua força sem que você precise gastar muita energia. Ela também pode criar uma aura ao seu redor que infunde respeito, até medo. Como se diz, a sua fama inevitavelmente chega antes, e ela inspira respeito. Grande parte do trabalho já estará feito quando você entrar em cena, ou pronunciar uma simples palavra. O seu sucesso parece predestinado por seus triunfos no passado. Faça com que a sua reputação seja simples e baseada numa qualidade autêntica. Esta única qualidade, a eficiência, digamos, ou a sedução, torna-se uma espécie de cartão de visita que anuncia a sua presença e enfeitiça os outros. A fama de honestidade permitirá que você pratique todos os tipos de fraudes. Talvez você já tenha manchado a sua reputação e não possa mais criar outra. Sendo assim, é prudente associar-se com alguém cuja imagem se contraponha à sua, usando o bom nome dessa pessoa para limpar e melhorar o seu. E difícil, por exemplo, limpar a reputação de desonesto sozinho, mas um modelo de honestidade pode ajudar. Reputação é um tesouro que deve ser cuidadosamente colecionado e guardado, especialmente quando você está começando. Deve protegê-la rigidamente, prevendo todos os ataques. Quando ela estiver sólida, não fique com raiva ou na defensiva com os comentários difamadores de seus inimigos. Isso revela insegurança, falta de confiança na sua reputação. Pegue o caminho mais fácil e jamais demonstre desespero na hora de se defender. Por outro lado, o ataque à reputação do outro é uma arma poderosa, particularmente se você tem menos poder do que ele. Ele tem muito mais a perder numa disputa como essa, e a sua própria reputação, ainda pequena, é um alvo pequeno quando ele tentar atirar de volta. Mas esta tática deve ser praticada com habilidade. Você não deve parecer interessado numa vingança mesquinha. Se você não for esperto na hora de prejudicar a reputação do seu inimigo, estará inadvertidamente arruinando a sua reputação. Thomas Edison, considerado o inventor que controlou a eletricidade, acreditava que um sistema viável deveria se basear na corrente contínua, DC, quando o cientista sérvio Nikola Tesla pareceu ter conseguido criar um sistema baseado na corrente alternada, AC. Edison ficou furioso. Ele decidiu acabar com a reputação de Tesla, fazendo o público acreditar que o sistema AC era inerentemente inseguro, e Tesla responsável por promovê-lo. Com este objetivo, ele capturou animaizinhos domésticos de todos os tipos e o eletrocutou, matando-os com uma corrente AC. Não bastando isso, em 1890, ele conseguiu que as autoridades da prisão do estado de Nova York procedessem à primeira execução de um condenado à morte com choque elétrico usando uma corrente AC. Mas todas as experiências de eletrocução realizadas por Edison tinham sido com pequenas criaturas. A carga era muito fraca e o homem ficou só meio morto. Na execução, que talvez tenha sido a mais cruel autorizada pelo Estado, o cara que foi condenado à morte, né? Então eles tiveram que fazer essa experiência diversas vezes o Edison teve que fazer essas experiências várias vezes para tentar provar que a onda de corrente AC era ineficiente, basicamente, né? Embora a longo prazo o que substituiu foi o nome de Edison, na época sua campanha prejudicou mais a sua própria reputação do que a de Tesla. Ele se retraiu. A lição é simples. Não exagere em ataques como este, porque chamará mais atenção para sua própria índole vingativa do que para a pessoa que você está difamando.
Quando a sua própria reputação é sólida, use táticas mais sutis, como a sátira e o ridículo, para enfraquecer o seu adversário enquanto você se mostra um charmoso brincalhão. O poderoso leão brinca com o camundongo que cruza o seu caminho. Qualquer outra atitude prejudicaria sua temível reputação. O inverso. Não há inverso. A reputação é crítica, não há exceções a esta lei. Talvez, não se importando com o que as pessoas pensem a seu respeito, você ganhe fama de insolente e arrogante. Mas esta, por si só, é uma imagem valiosa. Oscar Wilde a usou com grande proveito, visto que temos de viver em sociedade e depender da opinião alheia. Nada se ganha negligenciando a própria reputação. Quando você não se preocupa com a maneira como as pessoas o veem, está deixando que os outros decidam isso por você. Seja dono do seu próprio destino e também da sua própria reputação. Portanto, eu desejaria que o cortesão defendesse o seu valor inerente com habilidade e astúcia e garantisse que, onde quer que chegue como estrangeiro, seja precedido por uma boa reputação. Pois a fama que parece apoiar-se nas opiniões de muitos favorece uma certa fé inabalável no valor de um homem, o qual, em seguida, é facilmente reforçado nas mentes já predispostas e preparadas. Baldassare Castiglione, 1478-1529.